Meus queridos, como vocês estão? Bom amanhecer a todos vocês. Nós estamos agora meia-noite, meia-noite e meia, né? Nós iremos meditar uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 a 35, 36, por aí. Bora lá. Pai, ministra nos nossos corações essa palavra, nos dando entendimento e percepção espiritual para essa nova semana, que ela enraiza nos nossos corações, enraiziza em nossos corações com poder e autoridade de destruição, de livramentos, de sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida e a casa dessa pessoa que está assistindo comigo e meditando através desse vídeo, no nome de Yahshua Mashiach. Nós neutralizamos toda manifestação contrária pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Bora lá meditar? O que acontece? Essa passagem é poderosíssima, mais uma testificação de que nós estamos saindo do cativeiro, nós estamos saindo da garra de Faraó, que nós estamos saindo das garras de Jezabel, que ela tenta apagar, ela tenta matar a voz profética da igreja, né? Nós estamos destruindo literalmente o espírito de Jezabel sobre a igreja do Mashiach. Nós estamos destruindo o espírito maligno de Jezabel, que ela tenta apagar, ela tenta matar a voz profética da igreja, que é a própria igreja do Criador, a igreja do Mashiach. E o Mashiach, que é Yahshua Mashiach, é o nosso cabeça, né? Então, o espírito da Jezabel, ele tenta aniquilar, destruir, para que não haja pessoas com dons, pessoas com coragem, com eloquência, para lutar contra esse espírito maligno, este espírito destruidor, este espírito de morte, né? Quer enterrar os nossos sonhos, quer enterrar os nossos planos, quer enterrar os projetos do Criador sobre as nossas vidas. Mas aonde que o mal determina que está fechado, aonde que o mal diz que já acabou, o Criador vem com a sua palavra e diz, é o início, é o começo. Aonde fechou eu abro, aonde que está trancado eu destranco. A porta que eu fechar ninguém abre, a porta que eu abrir não tem espírito de Jezabel que feche. Assim seja, bora lá meditar no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Bora lá? Vamos começar com o versículo antes, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Iau, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e soltou as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crer no Salvador e Yahshua Mashiach e será salvo, você e sua casa. E lhe pregaram a palavra do Salvador e a todos os que estavam em casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e na sua crença em Yahweh, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora?
não será assim, mas venha eles mesmos e tira-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles tremeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, lhes disseram, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Aleluia! Você já viu uma palavra tão poderosa como essa? Essa palavra que está no capítulo 16 do livro de Atos, fala sobre a passagem de Paulo e Silas, que eles estavam presos, eles foram encarcerados, né? Foram encarcerados, e não somente encarcerados, foram muito machucados, bateram muito neles, fizeram covardia com eles, né? Mas o que acontece? Nesse momento, até naquele momento de dor e sofrimento de Paulo e Silas, eles receberam, ele tinha um propósito maior daquela passagem terrível dele naquela cidade, naquele lugar, né? Ali existia pessoas que iam se converter através da vida de Paulo e Silas. Assim é comigo e com você. Determinadas cidades que nós passamos, ou que o Criador permite, determinadas cidades, bairros, principalmente cidades onde existem muitos espíritos de idolatria, onde existem muitas manifestações espirituais, onde que há muitos pesos espirituais, onde há muitas contemplação, adorações a entidades, ao próprio Satanás mesmo. O Criador, ele permite que a gente coloque os nossos pés nessas mesmas cidades. E onde nós vamos, ou conforme Paulo e Silas, a nossa luz, a presença do Criador vai incomodar, porque nós estamos em ambiente que essas pessoas estão em contramão, né? Nós buscamos o Criador de Israel, nós devotamos adoração ao Criador de Israel. E muitas dessas pessoas adoram quem? Adoram entidades, adoram madeira, adoram árvore, adoram cavalo, adoram animais, adoram mortos, adoram espíritos imundos, adoram e cultuam o próprio Satanás, né? Então a interferência espiritual, a barreira espiritual, vai existir uma guerra espiritual muito forte nesses lugares, né? As orações é como se fosse uma muralha, né? Você, enquanto clama para o Criador de Israel, ali tem várias pessoas clamando pelo próprio presença, manifestações do maligno, do diabo mesmo, né? A cultuação, enquanto você cultua o Criador dos exércitos de Israel, ali tem pessoas que estão cultuando o próprio diabo. Umas inocentemente, outros já sabem que elas cultuam já por escolha próprias delas mesmo, né? Que elas já cultuam por querer, por gostar, pela definição, pela escolha de vida delas. Haja visto que nós vivemos num país laico, cada um cultua o que acredita no que quiser, não é isso? Mas conhecereis a verdade vos libertará. Antes, quando nós estávamos na escravidão, na escuridão, antes de conhecer a verdade, nós também adorávamos imagens, não é? Cultuávamos imagens, estávamos em ambientes que desonravam o Criador, andávamos em companhias de pessoas que o Criador não gostava que a gente estivesse nessas mesas. A gente sentava em mesas de escarnecedores, de zombadores. Mas quando nós, de fato, de verdade, entregamos a nossa vida para o Criador e através de Yahshua Mashiach, nós saímos dessa escravidão. Ele nos resgatou deste mundo sujo, que já é do maligno, né? Ele nos resgatou para algo maior, para algo que viesse a adorar a Ele, contemplar a sua presença, falar do seu poder sobrenatural, daqueles que o recebem, daqueles que o aceitam. Ali, antes nós estávamos cativos e presos e prisionados, né? E quando você vai para determinadas cidades, estados onde a cultuação do maligno é muito grande, você se torna cativo, você se torna oprimido por causa de quê? Por causa das legalidades, porque enquanto você clama o Criador de Israel, muitos deles estão clamando pela presença do próprio Satanás. Então, como existe um número de determinadas cidades ou estados que você vá, que a cultuação maligna é tão grande que você fica como uma velhinha acesa ali no meio daquela escuridão, só uma velhinha assim, né? Até que a obra seja completa naquele local, que a revelação do Criador se manifesta, que ele venha revelar-se
através da sua vida naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, naquele estado, para que não haja dúvida, né, que tudo que aconteceu foi permissão do próprio Criador para a glória e exaltação do nome dele. Assim aconteceu com Paulo e Silas. Eles oravam, cantavam louvores por volta da meia-noite, e ali tinham vários presos, e eu ouvia eles orando ao Criador e cantando louvores, né, ao redor de mim, de você. Muitas vezes nós estamos adorando o Criador, orando, cantando louvores, né, em adoração ao Criador, e quantas pessoas cultuam o maligno, né? Ali é uma oportunidade que o Criador está permitindo que a gente leve a palavra, leve a sã doutrina, a verdadeira adoração em espírito e verdade ao Criador, para que essas pessoas que estão cativas, estão presas do maligno, elas tenham a chance e a oportunidade de acreditar que elas têm oportunidade, que elas têm uma chance, basta elas decidir voltar ao seu arrependimento e querer se mudar, querer não servir mais o maligno, mas sim o próprio Criador, que é a verdadeira libertação, né? Então, hoje, mais do que nunca, o Criador ele sempre testifica, né, a restituição, a restauração nas nossas vidas, aquilo que foi roubado. Quando o ladrão é pego furtando ou roubando algo de você, quando você identifica o ladrão, de onde está vindo o roubo, de onde está vindo o furto, ali o ladrão foi identificado, ele terá que te restaurar, te devolver 7 vezes mais. Nós estamos na semana da restituição. Vou parar de falar só quando o Criador falar, para. Chegou, mas enquanto ele permitir que eu venha falar, eu vou estar falando e meditando sobre isso, né? Está sendo liberado sobre a vida daqueles que creem em Yahweh, Yud-Rei, Vav-Rei, a restituição dos tempos perdidos, a restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado por força humana, por força da influência, do poder, do recurso, por força da magia, da feitiçaria, da bruxaria. Quantos sonhos foi roubado por causa de uma obra contrária? Quantos projetos foram paralisados por causa de uma macumba, por causa de uma bruxaria? Ah, Érica, isso não existe. Não existe, é porque você nunca viveu e nunca teve a oportunidade de morar ou viver numa cidade idólatra, que cultua o diabo, que você bem não quebrou a macumba, já tem uma magia, bem não quebrou uma bruxaria, já tem uma feitiçaria, né? Então, e outra, os filhos das trevas, eles são mais astutos do que o próprio filho da luz. Ali eles tentam uma bruxaria contra você, não consegue? Eles já trazem carretão de pessoas, de bruxos, de feiticeiros. Quando trabalho, igual a escala de polícia, escala de vigilante, 12 por 36, né? Hoje essa família de bruxo não deu certo, vai para a família de feiticeiro que vai lutar agora. A família de feiticeiro não deu, porque o reino espiritual do maligno é extremamente organizado, não existe desorganização. Lá dentro, aqueles que servem Satanás, eles são extremamente organizados, são extremamente unidos para a maldade, para praticar atrocidade, para destruir vidas. Queridos, se vocês nunca conversaram com alguém ou nunca passaram por essa experiência de viver numa cidade onde se serve a idolatria, onde se levanta altar de Baal, não queira ter essa experiência, porque você tem que realmente conhecer Yud-Rei, Vav-Rei, porque 24 horas, eles não dormem, eles não comem, eles não conseguem ter lazer, só fazendo magia, bruxaria, 24, mesmo que apanha, porque muitas vezes, quando faz alguma bruxaria contra a sua vida, não frutifica, né? Não prospera, não tem êxito. Mas o que acontece? Levantou a bruxaria, tenta levantar, o que o diabo vem? O diabo vem em cima da pessoa, bate na pessoa, fala, eu vou te destruir. Você presencia tudo isso. A pessoa chorando, com medo de morrer, com medo de ser destruída, porque o diabo corre atrás da pessoa, bate nela, joga na parede, faz ela arrastar a bunda no chão. Queridos, é uma vergonha, é uma humilhação. A pessoa é totalmente envergonhada quanto levanta, quanto Yud-Rei, Vav-Rei. Isso eu falo com experiência própria, porque antes de eu servir, quando eu servi os nomes de blasfêmias, querido, a magia, a bruxaria, ela prevalecia contra a minha vida. Mas depois que eu conheci Yud-Rei, Vav-Rei, na pronuncial, Yahshua Mashiach, não conseguiram mais, graças ao Criador. Graças ao Criador. E antes mesmo que movimente no mundo espiritual, eu já consigo ter visão, já consigo ver. Até aquilo que está invisível, o Criador já me fala, você tem que orar sobre isso, você tem que fazer isso, você tem que repreender. Eu já imediatamente.
eu já repreendo, já neutralizo, já entro em guerra espiritual. Então o Criador, ele coloca nós, ele nos coloca como farol em determinadas cidades, né? Porque ali tem pessoas que, mesmo estando servindo o diabo, fazendo bruxaria, feitiçaria, ainda vão ser alcançados pelo Criador. Vão ser alcançados. E pelo amor que Yahshua teve, o Yahweh teve por nós, entregando Yahshua, nós temos que ser benevolentes com essas pessoas, orar, interceder ainda por elas. Aí ela que vai ter que querer me destruir. Você tem que entender que aquelas pessoas, elas estão recebendo entidades, elas estão sendo conduzidas por espíritos malignos, né? Eu sei que muitas vezes você vai ter ódio, vai ter raiva, porque a pessoa apanha, a pessoa arrasta a bunda no chão, a pessoa faz o diabo faz aquela um monte de coisa, joga na parede, fala, eu vou te matar, e a pessoa ainda não tem vergonha na cara e vai servir ele. Por quê? Porque a pessoa tem medo de largar ele e ele destruir ela, porque ele é convincente. Você vai ter que me servir, você vai ter que fazer isso. E o diabo não dá a pessoa paz. E ela, como é conduzida, é guiada por ele, ela não vai parar enquanto efetivamente ela não arrepende. Ela se decide. Vou decidir, eu não quero mais servir as trevas. Vou aceitar Yahshua. Só assim que ela vai ser salva. Só assim que ela vai sair da escravidão. Enquanto isso, ela continua cativa, continua escrava. Mas o ponto-chave é, né, que Pedro e Silas oravam, cantavam louvores. E outros presos escutavam. E aconteceu o quê? Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces e os cárceres se moveram e logo se abriram o quê? Todas as portas e foram soltas, todas as prisões de todos foram soltas. Então, abriu uma porta? Não. Quando nós somos livres do cativeiro, abrem-se todas as portas. Né? Paulo e Silas ali tinham um propósito. Eles ficaram com vergonhas nas costas porque apanharam, mas ainda assim o carcereiro e sua família tinha predestinação de salvação. Mesmo eles sofrendo, eles tiveram que sofrer e não reclamaram, pelo contrário, oraram, adoraram e cantaram louvor, e as prisões, aconteceu o mover do Criador, o grande terremoto, que moveram a situação ali dentro, daquela situação que estava no pé do tronco, segurado no tronco. Então, nessa madrugada, eu quero orar e repreender todas as algemas espirituais, todas as correntes, grilhões na sua mente, nos seus braços, algemas espirituais, nas pernas, no seu joelho, que impede de você de louvar e adorar o Criador, porque nessa madrugada, a restituição está acontecendo, a restauração está acontecendo, a libertação está acontecendo. As algemas, os grilhões, as portas estão se abrindo. Você está recebendo a libertação no nome de Yahshua Mashiach. Aquilo que foi para fechar foi aberto. Aquilo que veio para trancar, para acorrentar, caíram. Aconteceu um movimento nos céus e o terremoto do próprio Criador, e aquele que estava predestinado à prisão, ao tronco, foi liberto e livre, né? Foi livre no nome de Yahshua Mashiach, graças ao Criador, através do Salvador Yahshua Mashiach. Então, que nessa madrugada, nessa nova semana, você e sua casa possa contemplar da restituição, da restauração e da libertação dos grilhões, das algemas e das portas que estavam fechadas. Irão abrir não somente portas na sua vida, mas portões no nome de Yahshua Mashiach. Que abençoe, queridos. Boa semana a todos vocês. Shalom, shalom. Shalom de Yahshua. Aleluia.